Pois bem, então, aberta nossa sessão. Oi, Lina, boa noite. Boa Oiê. tarde. Boa Boa, tarde. boa Tarde tarde. ainda. Tá um dia bonito. Aqui, Vamos aqui tá um lá. Vamos... calor de 36 graus. Aqui também tá bem calor e eu tô montando meus móveis e eu tô assim respirando pó de madeira, assim, tá uma beleza. Mas tudo bem. Descobri um novo amor, montar móveis. Se algum dia vocês precisarem, contem comigo. Bom, como estamos? O que temos? O que está aí latente? O que clama por reflexão e cuidado? Me digam aí. Tá tudo bem com o livro? As questões todas? O que tá pulsando aí em vocês? O que Ô, tá Márcio, chamando? só antes das meninas começarem, eu tenho esse livro também, mas quando você fez a divulgação dos dois, eu escolhi fazer um só, porque eu pensei, deixa eu me comprometer com um bem feito do que fazer os dois na correria. Só que como eu não tenho a oportunidade de estar no grupo na quinta, porque eu estou trabalhando, eu falei assim, vou entrar de ouvinte, porque tudo que eu tenho aprendido com você tá fazendo assim, tá tendo um impacto, eu tô refletindo muito. Então, assim, vou ficar, não sei se eu vou ficar quietinha o tempo inteiro, mas é porque às vezes vocês vão fazer coisas específicas do livro e eu só tô ouvindo. Não, fica à vontade, fica à vontade. Eu acho que assim, o Peter Levine e o Stanley Kellerman fazem uma boa dupla, né? E eu acho que os assuntos eles acabam se entrelaçando, assim. E eu sou uma pessoa só, né, gente? Não vamos esquecer isso. Então, eu tô na quinta lá na orientação da anatomia emocional, na sexta na orientação de uma voz sem palavras, mas eu acabo sendo. Eu não tenho essa divisão, né? Eu não sou um Maércio de quinta e um Maércio de sexta. E eu acho que essa é uma boa questão já para a gente, né? Nós não nos dividimos nas nossas ações. Nós carregamos todas as nossas experiências ao longo dos dias, né? Para além de carregar isso ao longo da vida, nós carregamos isso ao longo dos dias, né? Eu acho que daí a reflexão sobre quando existe a possibilidade de nós fazermos escolhas, né? Pequenas escolhas para, enfim, arrastar coisas que possam fazer sentido, né? Esse livro do Levine, agora, a partir do encontro de hoje, vocês vão descobrir que a partir do capítulo 4 do livro, ele começa a trazer algumas ferramentas mais explícitas, né? Eu não vejo como um manual, algumas pessoas podem ver, mas eu não vejo como um manual de experiência somática. Eu acho que para quem deseja essa formação é um outro caminho, mas ele traz mais ferramentas, né? Ou processos que você pode destrinchar e recriar, na verdade, recriar não, criar, algumas coisas recriar a partir da sua prática. Por que eu estou falando isso? Porque lá, O Despertar do Tigre, ele é um livro, ao meu ver, mais conceitual. Então, ele explora o conceito de trauma na visão dele, ele explora alguns conceitos que estão embutidos nesse grande guarda-chuva que é o trauma. E aqui ele coloca o pé um pouquinho mais no chão, e ele destrincha um pouco mais essas ferramentas. E aí, tanto para o Levine quanto para o Kellerman, eu acho que a questão da aplicação desses conceitos, ou aplicação dessas reflexões, sempre paira no ar, né? Sempre está ali, de alguma forma, indagando a gente. Como encontrar lugar na vida diária?
essas coisas, né? E aí eu pergunto, como vocês têm encontrado? Ou se vocês têm encontrado? Querem partilhar um pouco sobre isso? Como é que esses livros, e a Marília fica à vontade para falar do Kellerman, como que esses livros ou essas discussões têm encontrado a vida? Têm encontrado os alunos, têm encontrado os pacientes, têm me encontrado, têm encontrado relação com o trabalho, têm encontrado uma relação com outros estudos, eu tenho certeza. Eu tenho poucas certezas na vida, mas essa é uma das certezas. Eu tenho certeza que vocês estudam outras coisas. Que vocês não fazem só isso aqui. Assim como eu também faço outras coisas, várias outras coisas. Mas como esses estudos têm encontrado potencialmente outros estudos que vocês fazem, né? Justamente não dividindo a experiência que a gente tem juntos aqui com outras experiências que vocês têm em outros lugares. Eu gosto sempre de contar uma história que é assim. Eu tive um processo de 3 anos com uma professora, que foi minha mestra, de balé, e quando ela foi embora do país, ela está viva ainda, ela foi morar na Itália, eu tinha ali por volta dos 18, 19 anos. Acho que eu estava fazendo 19 anos, né? E eu senti um vazio muito grande quando essa mulher foi embora. Né? Foi um vazio muito grande, assim. Foi uma coisa que... Porque eu tive, ao longo desses 3 anos com ela, eu me senti um foguete, né? Então, assim, eu já era... Eu a encontrei com 17 anos. Então, imagina um bailarino de 17 anos ali, com todo o gás do mundo e aquela coisa, né, da juventude, e tendo resultados muito rápidos. Uma coisa absurda, assim, ela trazia um exercício e eu falei, nossa, mas isso aqui... Era um turbilhão, eu me sentia um foguete. Eu me sentia assim... Em alguma medida, eu atrelava a ela essas propulsões. E quando ela decidiu ir embora, eu falei, e agora? Né? O que será de mim, né? O que será de mim quando essa mulher foi embora? E aí, a gente teve um processo de despedida longo. Essa mulher, ela tem uma profunda gratidão por ela. Até nisso ela foi sábia, né? Então a gente teve um processo de despedida longo. Então ela avisou antes, ela avisou com mais ou menos 6 meses que ela ia embora. A gente ficou 6 meses gestando essa separação. E ao longo ao longo desses 6 meses, ela me deu um livro, que eu já comentei aqui, né, do Rainer Maria Rilke, que é Cartas a um Jovem Poeta. E a gente saiu para jantar várias vezes. E aí, uma dessas vezes que a gente saiu para jantar, ela falou assim, e brinquei com ela, eu falei, nossa, Lili, e agora, né? O que será de mim? E aí ela falou assim, bom, Márcio, agora a gente vai ver se o trabalho deu certo mesmo, né? Se funcionou. Se existiu um processo pedagógico ou se existiu dependência. Então, se existiu um processo pedagógico ou se existiu dependência. É agora que a gente vai ver. Então, será que algumas vezes a gente não mistura as coisas? Né? Eu adoro dar aulas pontuais. Coisas com começo, meio e fim. Adoro. Por 2 motivos. Primeiro, porque eu acredito que o começo, o meio e fim me dá uma sensação de caminhada, de dar mais um passo. E não de estar vagando. Né? Então eu não gosto dessas... assim, pessoal, tá?
Eu não gosto dessas coisas assim. Ai, vamos se encontrando. Vamos fazendo. Vamos vendo onde vai dar. É igual assim, o sessão de discussão. Gente, vou abrir sessão de discussão, tá? Vão aparecendo, aí a gente vai conversando, né? A gente vai vendo. Eu não gosto disso. Porque parece que a gente está assim, desancorado. Desancorado. E vocês sabem que nesse meu processo de montar os meus móveis, tem uma coisa que o parafuso faz na madeira. Você sabe o que o parafuso faz na madeira? O parafuso, ele ancora a madeira, né? Existem essas aulas de ancoragem. E um dos segredos da ancoragem da madeira no parafuso é o comprimento que o parafuso tem e a espessura que o parafuso tem. Isso precisa estar definido. Não pode ser uma escolha aleatória de parafuso. Precisa ser um parafuso com as medidas certas para que essa ancoragem aconteça. Assim como eu acredito para que é necessário tempos iniciais definidos para que essa ancoragem do processo pedagógico ou do processo terapêutico aconteça. E que isso possa ir se ressignificando ao longo do tempo. Por que eu estou contando essa história? Porque será que essas discussões que nós temos, elas têm se ancorado na vida de vocês? Não que haja uma obrigação disso, não é isso. Eu estou colocando como um convite à reflexão mesmo. Né? E como isso tem se ancorado? Ou as pessoas que assistem às gravações. Como que essas reflexões sobre corpo, trauma, autorregulação, ou até a própria anatomia emocional, ou os estados de fluxo, a percepção dos estados internos, como isso vai se ancorando, não como uma grande ancoragem gigantesca, mas como pequenas âncoras. Pequenas âncoras no processo pedagógico, pequenas âncoras no processo terapêutico, pequenas âncoras no processo criativo, ou pequenas âncoras no processo com a vida que engloba todos esses outros processos anteriores. Né? Queria ouvir vocês um pouco sobre isso, assim. Se vocês quiserem, né, e puderem. Vocês topam? Vocês podem não topar. Mas eu sempre sou a primeira que falo, né? A Jamile me salva do silêncio. Porque eu não aguento. Na verdade, eu acho assim, mas eu já te falei isso outras vezes e já falei no grupo, acho que talvez a Evangelina já tenha me ouvido falar isso. Eu acho que os grupos e as discussões e reverberam no meu trabalho a partir de mim, assim. Porque primeiro ancorou em mim e eu me percebo mais observadora, sabe? Eu me percebo mais observadora, tanto numa aula de movimento observadora de mim mesma, se eu estou conduzindo uma aula de movimento, se, tipo, por exemplo, que é o método que eu pratico hoje em dia, que é o Inner Balance, a gente tem uma condução verbal a aula inteira. E eu estava muito acostumada com o Pilates. Por muitos anos, que eu dava uma condução e o aluno fazia e eu não continuava a minha fala. E o INER é importante que eu continue com imagens, que eu muito mais parecido com a educação somática, assim, e que, na verdade, que eu sempre confesso que eu conheci a educação somática muito agora, assim, agora no meu trabalho. Então, e aí eu acho que o trabalho dos grupos, tanto de anatomia emocional, quanto do Uma Voz Sem Palavras agora,
me fez mais observadora de mim mesma, assim. Onde que eu vou indo com isso, sabe? E antes era meio que usar ferramentas. Agora eu acho que eu estou mais dentro do meu trabalho mesmo. Mesmo depois de tantos anos, assim. Não sei se eu estou me fazendo entender, sabe? Eu não sei se eu consigo expressar em palavras. Ao mesmo tempo que eu entendo que eu tenho mais que os grupos e as discussões e os livros e os saberes que estão no Levine, no Kahneman e tal, me dão observações, né, coisas que eu não conhecia, e a questão do espaço seguro e de como a gente oferece tudo isso, né? Mas é uma coisa mais minha. Você não estava, o Maestro não estava, eu estava ali olhando para ele, achando que ele estava. Você está mudo. Agora sim. Eu ouvi até você falar que você não conhecia a educação somática e você passou a conhecer. Isso, eu passei a conhecer, e é uma filosofia que eu estou conhecendo e praticando recente na minha vida. Então, eu acho que os estudos do grupo e conhecer os trabalhos do Levine, do Kahneman, mais a fundo, mais do que ler sozinha um livro e tirar minhas conclusões, estão passando mais por mim e me fazem mais observadora, sabe? Tanto de mim quanto das pessoas que passam por mim, assim. E eu estou num trabalho agora de tentar unir os meus dois trabalhos, o meu trabalho de consultório, de maca, e o meu trabalho de movimento, porque eu acho que uma coisa não pode viver sem a outra. Hoje em dia a gente discute, inclusive a ciência discute a efetividade da terapia manual sem nada junto, né? Embora os trabalhos sejam discutíveis também, tem alguns trabalhos de terapia manual que testaram uma manobra só no paciente, e aí dá um resultado de precisa estudar mais, talvez isso não faça diferença em relação ao placebo, ou uma manobra inespecífica e tal. E o que eu venho percebendo e querendo mesclar mais tudo isso, e juntando com tudo que a gente discute sobre ressonância terapêutica, sobre espaço seguro, tudo isso, é que como faz falta, como a terapia manual sozinha, ela não vai ao lugar que eu gostaria que ela fosse. Mesmo que eu faça uma manobra muito bem colocada ali, porque aí eu mando a pessoa embora para casa, e aí? E eu acho que a educação somática e o que a gente estuda reverbera na vida dos outros mesmo, como reverbera na minha. Então, eu acho que é isso. Eu acho que os grupos e esses estudos estão sendo a cola para esses meus dois trabalhos. Porque, primeiro que sou eu nos dois lugares, e que eu quero que as pessoas... eu quero que esse trabalho reverbere mais na vida das pessoas, que o meu trabalho reverbere mais na vida das pessoas. Eu acho que é isso. E aí, desde o mínimo de uma lembrança de uma paciente minha de consultório, que era uma senhora muito dissociada do próprio corpo, contar para mim que, olha, eu estou me percebendo mais. Eu consigo perceber que eu não tenho dor, ou eu consigo perceber quando eu tenho. Porque na primeira sessão ela veio e falou para mim: não, eu vim aqui porque minha filha mandou, porque eu, na verdade, não estou sentindo nada. Eu não consigo te falar o que eu estou sentindo.
E é isso, então, eu acho que... E também às vezes, numa colocação melhor minha, numa aula minha de inner, que eu me coloco melhor, entendendo tudo isso que tudo isso que eu estou conhecendo nos grupos. Eu acho que super reverbera, mas reverbera a partir da mudança que faz em mim. Já vou passar a palavra, mas assim, eu acho que o termo ressonância terapêutica talvez seja uma das joias mais raras do trabalho do Levine. E entender a grandiosidade que a ressonância terapêutica, embora ela receba o nome de ressonância terapêutica, ou seja, estabelece uma relação com o outro, né? Ela é, antes de tudo, uma relação construída consigo mesma. Então, não existe um trabalho de ressonância terapêutica que parte primariamente do cuidado com o outro, ou do ensino para o outro. A ressonância terapêutica, ela parte primariamente, antes de tudo, de um cuidado consigo mesmo. De um autoestudo. Né? E uma ressignificação do que é estudar. Ai, com certeza absoluta. Né? E eu acho que, assim, nós vivemos uma época em que as competências, elas são grandes elefantes brancos, né? E, ao mesmo tempo, são amplamente requisitadas e perseguidas as especializações, e nós ficamos muito competentes e muito especialistas. Agora, o problema não está na especialização ou na criação de competências. Talvez o problema esteja no distanciamento de quem vive essas competências, ou quem se especializa, né? Ou que essa especialização, ela deveria, antes de tudo, encontrar uma morada subjetiva. E não uma ferramenta. O que eu estou querendo dizer? Quando a gente estuda, inclusive aqui, a ideia não é só uma possibilidade de capacitação, entendem? Uma capacitação numa atenção ao outro. Imagine que vocês são profissionais da saúde, por exemplo, ou profissionais da educação. Então, como eu vou conduzir uma aula melhor, ou como eu vou conduzir uma terapêutica melhor? A ideia não é essa, a ideia primária não é essa. A ideia primária é como eu vou conduzir um processo pedagógico na autoeducação. Ou como eu vou conduzir uma terapêutica subjetiva. Como eu acesso em mim essas sensações, ou essas ambiências internas. Né? Quando eu vou montar, o que eu trago para vocês nos grupos de estudo? Eu não trago uma formação em psicologia formativa, eu não trago uma formação em experiência somática, isso não é, nem passa pela minha formação. Eu trago um pouco de mim. Uhum. Vocês concordam? Você traz a sua visão, e é isso, assim, eu gosto de pensar assim, você joga umas sementes e a gente vai entendendo, lendo, porque tudo passa pelo filtro de cada um de nós, né? E pela história de cada uma de nós. Foi a Marília que contou que ela é fisioterapeuta e foi para yoga, não foi isso? Então, assim, tem uma história, eu sou fisioterapeuta, tem uma história muito diferente da minha. Eu não tenho nenhuma vivência de yoga, por exemplo. Então, assim, aí cada uma de nós, né? Nós todos temos histórias diferentes, você tem, e aí você abre essa janela para a gente,
E é isso. E aí a gente vai, cada um no seu caminho, com a sua mochilinha, né? Então, é isso, assim. É muito individual, mas tem que ser participativo, né? E assim, na verdade, o Tem que eu que estou enfiar o pé querendo... na jaca mesmo. Assim, e tá tudo bem, assim, porque eu acho que eu estou fazendo o exercício e a cada grupo de estudo, esse exercício, ele vem latente em mim, assim. É como a gente pode elaborar sobre esse contato com o outro, que ele é, antes de tudo, um contato consigo mesmo, né? Essa minha professora, ela falava assim, ela falava que quando ela tinha grandes problemas de marcar compromissos consigo mesma, mas que ela era extremamente rigorosa com os compromissos com os outros, né? Então, assim, se ela marcasse uma coisa comigo, ela ia estar lá, assim. Mas se ela marcasse uma coisa com ela às vezes dava uma... Ela, ai, eu vou atrasar, sabe? Sabe quando você vai atrasar? E assim, eu tenho um horror a atraso, né? Esses dias eu atrasei, assim, por um problemão que eu tive numa das entrevistas do Deixa Eu Ver, e eu fiquei, assim, com o coração apertado 3 dias, né? E a gente faz isso consigo mesmo, né? Então a gente até marca, né? Até marca. Sabe aquele dia que você fala, não, hoje eu vou, assim, 20 minutinhos, vou fazer uma massagem nos pés. Aí você se atrasa, aí você... Ai, deixa. Você abre esse espaço. Eu acho que eu tô trazendo isso porque a gente sempre corre um grande risco de entender conceitos como conceitos distantes da própria imagem, ou distantes do próprio corpo. E a gente fica muito apto em descrições. Porque isso faz parte de um grande miolo do processo educacional, que é um processo que privilegia a descrição, que é um processo que privilegia as competências, que é um processo que privilegia as especializações, né? Eu estou refazendo, por conta da pós, várias disciplinas da graduação, né? E aí eu estou fazendo, agora estou refazendo neuroanatomia. E neuroanatomia, como toda anatomia, é um caos, né? É um caos estudar anatomia. Porque são muitas questões, são muitas nomenclaturas. E aí, no final dessa semana, aí a professora falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, vim para aula. Ela, não, se você quiser, você pode assinar e ir embora. Eu falei, não, vou assistir. Ela, não, mas você já fez, você só precisa fazer a prova. Eu falei, mas como é que eu vou fazer a prova sem assistir a aula? Ela, mas você já fez. Eu falei, mas quem disse que eu lembro de tudo? E quem disse que eu estou apto a passar na sua prova? Porque é a sua prova, num outro momento. Eu sei que você formula essa prova a cada semestre. E eu sei que eu tenho um compromisso com a instituição que passa pelo conceito. E aí o que acontece? A minha questão lá é entender como eu vou cumprir esse compromisso e, ao mesmo tempo, hoje, numa outra possibilidade que eu tenho de ressignificar esse estudo. Porque na época da graduação eu fazia neuroanatomia e fazia mais 6 matérias. Agora não, agora eu faço uma. Então, agora eu posso degustar aquela matéria, né? Posso degustar aquilo. E degustar não no sentido de dominar o conhecimento, mas degustar no sentido de encontrar lugares de morada desse conhecimento. Então, a ressonância terapêutica, inclusive tem um trechinho que eu separei para a noite, mas a ressonância terapêutica,
ela passa por esse lugar de compreensão da própria morada, de compreensão da morada de si mesmo. Então, assim, não adianta lá na página 78 do livro, ele dá os 9 elementos essenciais da experiência somática, de uma voz sem palavras. Na página 78. Não adianta a gente ler esses 9 elementos essenciais sem reconhecer profundamente o que é a ressonância terapêutica e o que ela propõe. Porque o que ela propõe, antes de tudo, é um acesso a si mesmo. Para que ocorra esse mecanismo de espelhamento. Então, eu espelho o outro. Só que eu espelho o outro sem a vivência do medo. Então, essa é uma chave para essa lida terapêutica. É esse espelhamento do outro sem a vivência de medo ou sem a vivência do sentimento associado, de sentimentos associados que geram retraumatização. Ele diz assim, ó. A sintonia biológica ou postural é a base para a ressonância terapêutica, que é fundamental para que se possa ajudar as pessoas a se curar de traumas. Antes disso, ele diz: como criaturas sociais, é pela empatia que fazemos nossas comunicações mais profundas, né? Para tanto, temos de ser capazes de ressoar as sensações e emoções dos outros. Em outras palavras, precisamos ser capazes de sentir as mesmas coisas que as pessoas ao nosso redor sentem. A maneira pela qual indicamos isso é principalmente não verbal, é por meio da postura e das emoções expressivas. Postura entendida não só como organização estrutural, né? Postura não é uma organização estrutural. Postura é uma identidade emocional, antes de tudo. A postura, ela opera numa identidade subjetiva. Ela não opera numa organização estrutural. Eu acho que vocês da fisioterapia têm mais condições de dizer sobre isso do que eu, mas sabe quando você... Eu lembro disso quando eu tinha, gente, 18 anos, que eu fazia fisioterapia por conta da condromalácia, né? E aí tinha uma senhorinha que ela tinha uma cifose, assim, muito acentuada, muito acentuada. Aí a fisioterapeuta fazia assim, ó, ela colocava as mãos aqui nos ombros, ela fazia assim, ó, plum, né? E largava. Aí a senhorinha, ela ia. Quando ela saía do consultório, da salinha, ela já estava assim de novo. Porque não tá ali numa peça sobre a outra. Não. Tanto que a gente não trabalha, não trabalha mais assim. Não. E assim, naquela época eu olhava, era cômico até, porque assim, ela fazia pum, Ela fazia e aí escorregando, a postura ia escorregando. E por que ela ia escorregando? Porque ela não está associada a uma identidade, às sensações. O que as sensações fazem? Eu falei isso ontem, né? As sensações, elas permitem a realização do mundo em mim. Não é isso que as sensações fazem? As sensações permitem a realização do mundo em mim. Para quê? Para que eu quero realizar o mundo em mim? Para que seja possível a criação de identidades com esse mundo. Ou de identidades de si expressas nesse mundo. É assim que a gente se forma. É assim que eu posso dizer que eu existo. É dessa forma que eu existo. É pelas sensações que eu existo. É pelas sensações que eu nasço enquanto pessoa. E se eu digo que a postura, ela reflete uma identidade e não uma organização estrutural, como é que eu modifico a postura, então?
Eu preciso considerar sensações. Eu preciso considerar a forma que eu me realizo no mundo e que o mundo, a maneira como o mundo se realiza em mim. Então, toda essa pataquada de sentir os pés no chão, de se esfregar, de respirar, opera nesse nível, ou poderia operar nesse nível. E é isso que a gente está tentando fazer diariamente, ainda a gente compreendendo que nós não temos todas as respostas e que não é uma ciência objetiva. O que nós fazemos não é totalmente objetivo. Não é. Ele é em parte objetivo e uma grande parte subjetivo, em grande parte hipotético, em grande parte instintivo. Em grande parte opera no afeto. Em grande parte opera numa porção borrada das relações. Só que por ser borrada, mais borrada, não é menos passível de ser confiada. Por ser mais borrada, não é menos confiável. É nesse espectro que a gente opera. No espectro entre objetividade e subjetividade, entre singularidade e competência, entre saberes e inspirações. Entre saberes e inspirações. Por que que a gente... Porque assim, que nós já sabemos, nós não temos dúvida. Porque o difícil não é saber. O difícil é se inspirar com o que a gente sabe. O difícil não é conduzir uma aula. O difícil não é conduzir uma sessão. Mas isso não é difícil mesmo. Talvez fosse difícil no começo da carreira de vocês. Talvez lá fosse difícil. Talvez lá vocês precisassem anotar passo a passo o que vocês vão fazer na aula. Mas agora não é mais. Eu não tenho dúvida que não é mais. Não tem ninguém aqui que... Entendem o que eu quero dizer? Não tem ninguém aqui que passa pelos grupos que está, assim, entendendo o que é dar aula, entendendo o que é atender, entendendo o que é criar. Não é o nosso caso. Pode ser que seja daqui a um tempo. A questão é como a gente se renova, como a gente se inspira, como a gente... Né? Eu falo para todo mundo, assim, esse começo de ano, eu tô dando muita aula presencial, como eu nunca dei na vida, assim. Nem quando eu tinha aulas fixas, eu estava dando tanta aula presencial. E aí tem dia que nem eu sei como eu dou aula. Né? Só que, eu falo isso e ninguém acredita, né? Eu começo a aula pensando, como é que eu vou aguentar? E eu termino a aula pensando, puxa, eu podia ter mais meia hora. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, assim, você começa a aula falando, nossa, como é que eu vou aguentar uma hora, meu Deus? E aí, daqui uma hora, eu falo, puxa, eu podia ter mais meia hora. Então, é nesse nível que a ressonância terapêutica opera, gente. Porque se não for assim, a gente não sustenta o trabalho. A gente não sustenta, gente. Não sustenta. Não sustenta o quê? Na verdade, não sustenta quem? Então, assim, o trabalho está muito anterior ao encontro com o cliente. O trabalho está muito anterior ao encontro com o paciente. O trabalho, ele versa, sobretudo, sobre essa primazia que é se encontrar. Ou sobre essa primazia que é agendar um compromisso com o próprio corpo em movimento em que você não se atrase. E aí a gente fica com um pouquinho mais os pés no chão para parar de uma vez por todas de buscar tantas certificações e tantas especializações. Entende o que eu quero dizer?
No curso que eu fiz a monitoria na semana passada, eram todos profissionais, todos. E eles estavam lá para aprender uma nova técnica, uma série de técnicas. Mas sabe qual era o fator mais frágil? Não para todo mundo, mas para algumas pessoas? Era a lida humana. Então, assim, você via ali que quem estava mais calejado sabia receber o paciente, sabia olhar, sabia ouvir, né? Sabia dizer algumas coisas. Mas, antes de tudo, ouvir. Porque eram pessoas que estavam ali atentas. A si mesmas, inclusive. Então, acho que a gente fala bastante de educação somática, eu acredito muito, né, nesse trabalho, mas eu também acredito que é um trabalho que ele não está na certificação, ele não está na especialização. Ele é um trabalho que ele está no encontro diário consigo. Então, não é a absorção de técnicas. Então, estou falando isso que a gente vai para o capítulo 4 e para o capítulo 5 hoje do livro, e existe um grande risco de olhar esses 9 elementos essenciais como uma receita de bolo para aplicar a experiência somática. E se a gente parte para esses 9 elementos essenciais, sem entender o que significa uma ressonância terapêutica, ou melhor, sem entender que a ressonância terapêutica não diz primariamente sobre o outro, mas ela diz primariamente sobre si mesmo. A gente corre um grande risco de tropeçar, né? Então a gente vai refletir sobre os nossos lugares de segurança, né? Sobre os nossos processos de autorregulação, ou se eu consigo distinguir em mim o que é autorregulação e autocontrole. Em mim primeiro. Então, se eu vou entender, por exemplo, quando eu estou segurando o meu bocejo, ou quando eu estou segurando o meu espreguiçamento, ou quando eu estou espreguiçando alguma expressão do corpo, quando eu estou suprimindo a expressão do corpo. Porque é na supressão da expressão do corpo que ele não dá conta de liberar energia, ou de reciclar a energia. É quando eu suprimo isso. É quando eu falo não. Não deixa. E a ideia é, deixa. Deixa. Então, deixa bocejar, deixa espreguiçar, deixa dormir. Deixa tremer. Deixa mover, entendem? Né? A ideia parte por aí, assim, de como eu descubro essas válvulas que estão ali vazando e não estão abertas ainda, ou foram apertadas demais. Isso pode ou não estar associado a um evento traumático. E por que que eu chamo, então por que que eu chamo agora de um evento potencialmente traumático, me corrijo? Isso pode estar ou não associado a um evento potencialmente traumático. E por que que é um evento potencialmente traumático e não um evento traumatizante? Porque ele vai ou não ter efeitos. Ele vai ou não ter sintomas. E o que vai decidir se ele vai ou não ter efeitos, vai ou não ter sintomas, é como eu não suprimo essa voz sem palavras, como eu não calo essa voz sem palavras. Ou como, antes de tudo, eu percebo que estou calando, que é a ideia do acolhimento.
Eu falo tanto nas aulas, né? Então, assim, antes de querer dominar, eu preciso acolher. Eu preciso, então, olha, essa resposta acontece, essa resposta no meu peito acontece. O que vem de imediato nos alunos? Ah, eu quero tirar isso de mim. Não é isso? Eu não quero nunca mais viver isso. Tira essa postura de mim. Eu te pago para isso, né? Eu pago para você tirar essa postura de mim. Esse é o grande erro. O processo desses dois autores não passa por aí, né? Passa pelo acolhimento inicialmente. Olha, essa postura ela se apresenta quando eu estou nessa situação. Então, ok, você existe. Você existe porque eu existo e você é uma resposta a essa situação. E aí agora eu vou então descobrir uma maneira segura de entender o que você quer me dizer. Mas eu não vou sacar essa resposta do meu corpo. Sabe por quê? Porque isso também nos compõe. Isso também é a nossa realidade. Isso também expressa a nossa história vivida. E a gente vai entendendo como pendular. Que é uma outra palavra do Levine. Como pendular. Eu não preciso estar em equilibração perfeita, estática. Eu vou pendular. Mais para lá, mais para cá, mais para lá, mais para cá. Tem hora que eu estou mais para cá, mas eu vou voltar para lá também. Que é um processo muito próximo do processo da sanfona do Telemann. De intensificar, desintensificar, pausar, refletir, corporificar, intensificar mais uma vez. Sabe o segredo de um furo perfeito com a furadeira? Você fura e volta, fura e volta, fura e volta. Você não vai de uma vez. Se você vai de uma vez, você corre grande risco da madeira rachar. A madeira racha se você vai de uma vez. Agora, se você vai e volta, vai, e volta, vai, e volta, vai, a madeira entende o que você quer. E aí o furo acontece. E várias madeiras eu rachei. Até eu compreender que isso tinha que ser feito. E madeira rachada, madeira rachada. Então, agora a gente entende agora como fazer um furo do ladinho, que encontre ancoragem. Não sei, gente, tá fazendo sentido isso que eu tô falando para vocês? Ou eu tô numa viagem sozinho aqui? Eu tô me Não, encontrando com vocês. tá fazendo super sentido. É educação somática e marcenaria. Não, assim, gente, é uma delícia, tá sendo uma delícia montar esses móveis com o Renato. É claro que eu tô ansioso para ver o guarda-roupa pronto. Depois eu vou postar lá no WhatsApp, o guarda-roupa pronto. Eu acho assim, gente, esses livros são interessantes. Essas obras por si são interessantes. Mas é necessário que a gente possa abraçar um pouquinho mais esses livros perto da gente, né? Eu vou só contar uma coisa que, assim, todo grupo de estudo que eu abro, todo curso que eu abro, da turma do curso Dança e Neurociência, assim, pelo menos umas 2, 3 pessoas mandam mensagem assim. Ah, tá, mas ao final do grupo eu vou estar certificada ao quê? Eu vou estar apta ao quê? Né? Aí eu explico, olha, tem um certificado, né? Mas assim, eu não sei o que você vai estar apto. Eu não faço a menor ideia. Eu não faço a menor ideia. Mas assim, com muita franqueza, eu não faço a menor ideia
das suas aptidões pós esse grupo? E aí, grande parte das pessoas nem entram. Só que vocês entendem que eu não posso prometer nada. Eu não posso prometer nada. Não dá para prometer nada. E no dia que eu prometer, vocês ligam pro Renato que eu devo estar doente, né? Eu devo ter, assim, sofrido alguma coisa, assim, que eu não tô muito legal. É um processo, eu acho que, assim, quando eu decidi parar de dançar e eu fui, né, para minha carreira, né, decidi alimentar minha carreira como professor, eu fui com uma grande questão que era assim, faz muito sentido ensinar porque eu aprendo, né? E eu não sei, assim, eu acho que esses encontros podem servir também para isso. Na verdade, podem servir, antes de tudo, para isso. E eu não estou me colocando numa posição de sabedoria, não. Viu? Não mesmo. Não é comigo que vocês vão aprender isso. É com vocês. Eu acho que aqui eu estou numa posição de compartilhar o que eu tenho para compartilhar. E aí a gente tem, né, as guias. Os livros são guias e outros guias vão aparecendo, né? E eu vou fazendo uma costura dessas guias. E sabendo que eu não invento nada, né? Eu vou costurando esses saberes descritos. Eu acho que o que eu queria deixar nessa sessão é assim, por que que essa sessão existe? Por que que essa sessão é esse ambiente que a gente entra, a gente fica um pouco assim, os primeiros 5 minutos é sempre um momento assim, né? E a gente vai, né? Nossa, mas, Maércio, você não vai partilhar o slide logo? Né? Uma coisa assim, e aí a gente vai se aquecendo, né? Eu vou me aquecendo, eu vou me aquecendo. Aí chega uma hora que já passamos 7 minutos das 7 e eu queria ter mais meia hora, né? Tudo bem? Valeu a pena? Mas deixa eu fazer uma perguntinha rápida, e se a resposta for muito longa, você responde outro dia para mim. Vai lá. Porque assim, quando a educação somática chegou para mim, ela veio muito com o Feldenkrais. Nem porque eu pratiquei nem nada, mas fui ouvindo falar, fui pesquisando, vi algumas coisas na internet. E eu acho que é um quebra-cabeça que eu estou tentando montar, porque eu vou vendo vocês falando de várias técnicas que também são educação somática. A minha pergunta porque eu tô descobrindo um mundo novo, é mais ou menos isso, sabe? Porque eu tava ali na físio, eu tava na yoga, e aí agora tem surgido esses nomes, né? Kahneman, é, Feldenkrais e tudo mais. Me dá um norte para eu encaixar esses nomes? Só para eu saber como é que eu procuro? Tipo, onde surgiu, quem é? Porque eu tô super interessada por essas coisas, só que eu fico assim, nossa, isso é educação somática. Eu tô sem meio um caminho para ir. Tem como você assim me dar um site, um norte, só para eu perceber um começo, meio e fim, para eu construir o que é tudo isso que vocês estão falando? É muito grande, né? É muito grandioso. Eu acho que os livros da Débora Bolsonaro são boas pedidas, viu? Tá. Sabe por quê? Porque, assim, o Feldenkrais, ele é um desses faróis da educação somática, né? O Alexander Lowen é outro farol. O Matthias Alexander é outro farol. O John Pierracos é outro farol. A Gerda Alexander é outro farol. E existem outras pessoas que não foram faróis, mas que se despontaram com trabalhos muito expressivos. O Kellerman, por exemplo, o Levine, por exemplo, né? A Suzanne Pirret e a Marie-Madeleine Bézier, por exemplo.
E são muitos nomes, são muitas técnicas. Mas é isso, assim, a educação somática é um conjunto de saberes. A educação somática não reflete técnicas exclusivamente. Reflete maneiras de compreensão do corpo e do movimento, que operam na pedagogia, na clínica e na expressão. A educação somática sempre esteve muito conectada aos artistas. Sempre. Sempre. E talvez esse ganho, não ganho, mas talvez esse interesse pela subjetividade é a chave para que essas pessoas tenham se aproximado dos processos somáticos, né? Eu acho que a Débora Bolsanello, ela organiza bem essa história da educação somática nos livros dela, que estão em português, né? Eu acho que são 3 volumes, se eu não me engano. Mas se você pesquisar Débora Bolsanello, Educação Somática, você vai encontrar os livros dela. Né? São 3 volumes, não são, Lina? É porque eu tenho sentido... Esse aqui, que no primeiro capítulo ela vem dando toda esse mapeamento aí, né, de quem são, quem daqui, quem dali, quem... Mas, assim, eu acho que o importante ali, eu estou com ele bem na minha frente aqui, né? 12 pilares para o ensino, né, da educação somática. Eu acho que é o que você vem trazendo, Marília, técnicas e técnicas e técnicas, e o Maércio vem batendo bem, é que, na verdade, assim, os pilares da educação somática é você estar em contato com você para poder entrar em contato com o outro, né? Então, começa a observar, preparar, variar o ritmo, sentir. Estou com eles aqui na frente. Reconhecer o impulso motor. Então, é aquela coisa, não adianta... Vai lá e tira, né? Tanto que lá a gente nunca trabalha com a pessoa assim, ela que vai achando o movimento. Tô certa. Não sei, né? Vai achando. Silencia, olha para você, você vai... Estou me sentindo descolada, errada. A pessoa vai tomando ciência. A mesma coisa na psicologia, como o Maércio falou agora há pouco. Você não chega lá, no primeiro você faz 1, 2 contatos com a pessoa, você não chega e diz assim, pá, 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 pá. Você desmonta a pessoa, né? Você vai deixando ela trazer, às vezes você dá uma apertadinha, vai que nem furo, assim, dá uma apertadinha. Senão você racha a pessoa, né? Não tem como você... E você não está amparada. Isso é o grande problema, né? Que eu vejo de técnicas assim, como na fisioterapia tradicional, que a pessoa vem e desmonta você. Você chega lá, meu Deus, né? Ela não criou isso à toa, ela usou isso para se defender. Então, se você simplesmente tira esse suporte dela, ela não aguenta, né? Então, eu acho que é esse equilíbrio entre acolher e né? Eu entendo a madeira e vou. Eu entendo a madeira, já que o Maércio está na fase agora, madeira, né? A gente vai desse jeito. Então, os pilares, eu estou com eles aqui, assim, modular o tônus, conscientizar-se do como, né? Porque como eu faço isso, identificar os meus tiques. Então, nas pessoas, na postura. Eu tenho uma senhora, que daqui a pouco até vou ter que descer ali para dar uma olhada nela, que é minha vizinha, ela mora sozinha. E eu passo um tempo, olha para ela, tem dia que ela tá brava, ela vai assim, fala assim, tô vendo alguém se encolhendo todo, o que está acontecendo aí hoje? Ela mesma vai e começa a se endireitar. Perceba como você muda o teu corpo, né? Você já entra numa coisa de defesa, assim, com quem você está brigando? Comigo? Eu estou chegando aqui, nem falei bom dia para você ainda, então ela já acorda aí, ela mesma, né, vai se acalmando, assim, ela vai entendendo, assim, o corpo, né? Ela é só minha amiga, minha vizinha, às vezes a gente não consegue se descolar, né, da gente, assim, eu vou dando uns pitaquinhos nela, assim, e ela vai mudando, então ela olha para mim, vai, lá vem ela já vai se ajeitando, assim, e é isso. Mas os pilares, agora esse livro, são acho que 3 livros, sim, Maércio, mas o primeiro, esse aqui, Marília, onde ela contextualiza mais, e eu acho que traz isso, são pilares, né, assim, onde todos esses se sustentam aí, né, que é depois transferir esse conhecimento para o teu cotidiano, né, você se dá conta
da tensão, né? De como... Me lembro que a minha mãe dizia assim, ai, lá vem ela, que sou eu, né? Assim, tudo é muito forte, e de repente, agora mesmo, estava até mexendo na mão, falo, tem dias que eu estou fazendo, eu falo, gente, eu estou fazendo desse jeito, sabe? Assim, e me conscientizando de como eu ponho muita força nas coisas, eu fui, tudo tem um alto e baixo, assim, né? É totalmente forte, e aí que eu fui me dando conta, na educação somática, a Débora ria de mim só, eu falei, ai, Débora, eu vim aqui para fazer graça, tudo ela dizia, tinha um dia que ela olhava, eu olhava, e vim da dança, né? Aquela coisa assim, um movimento. E eu lá fazendo uma. E aí ela só olhando, eu falei, o que você deixou fazer errado? Ela falou, você não estava errado, estava do teu jeito, né? Aos poucos você foi encontrando e percebendo, não olha para ninguém. E eu lá, quase me quebrando para conseguir fazer o tal do movimento. E ela rindo, assim, né? Rindo não, ela olhando, depois rindo, na hora que a gente foi fazer a roda para conversar. Mas eu estava certa? Ela falou, não sei, estava no teu certo desse momento. Então, a gente vai encontrando, e hoje eu falo, por que eu ponho tanta força nas coisas? Assim, e eu vejo na vida dos pacientes também, né, que a gente atende das pessoas. Mas é isso, daqui a pouco nós vamos emendar, né? Agora, Marília, deixa eu só te... Né, se você me permite, né? E assim, não responda agora. E nem precisa responder. Mas quando você traz essa pergunta ou esse questionamento, eu acho que esse livro e o relato da Lina, né, perfeitos, mas eu deixo assim, o que você está atrás de responder? Né? Veja se isso faz sentido para você. O que você está atrás de responder? E adiantando que talvez essa resposta ela venha muito a conta-gotas. Então, assim, se a sua porta de entrada foi o Feldenkrais e faz algum sentido, talvez vá por aí. Vá por aí. Vá para o Feldenkrais. E descubra em que ponto o Feldenkrais responde a sua pergunta. E daqui a um tempo, você pode escolher outra coisa. Você pode se deparar com outra coisa. Ou na sua pesquisa você vai se deparar com outro autor ou outra autora, né? Para que essa educação somática ela seja menor, para que ela caiba em você, entende? Para que ela não seja tão grande e que a gente não consiga equilibrar, sabe? Não consiga equilibrar. Um dos aprendizados que eu tiro da marcenaria é que nunca monte um móvel muito grande num módulo só. Faça vários módulos e os una no final. Então, eu não sei se isso faz sentido para você, mas é tudo que eu tenho. A resposta curta é que eu, entrando nesse grupo, é a primeira vez que eu tenho tanto contato com pessoas que estão ligadas também com a dança, com a arte, e é uma visão que está me inspirando. Então, o olhar da dança e da arte para o movimento era tipo assim, né? O movimento tá aqui. E aí eu tô olhando aqui da físio e depois do yoga, e aí de repente eu descubro um universo que tá olhando para a mesma coisa, mas com esse olhar mais artístico. Então, a resposta curta é a inspiração de ver esse olhar. A resposta longa eu vou deixar para mim, porque você pegou bem na ferida. A resposta longa eu vou dormir com ela. Cuida da ferida. Feridas existem para serem cuidadas. Para serem cuidadas. Mas que bom que você enxerga aqui como um espaço possível para isso, né? Eu não sei se eu teria respostas para essas perguntas, viu, Marília? Nem para mim, assim, quanto mais para o outro. Sabe aquela coisa que eu já comentei aqui? Vira e mexe, alguém me escreve
perguntando se eu dou mentoria, né? Aí eu pergunto, mentoria do quê? Aí as pessoas falam, mentoria de carreira. Aí eu respondo assim para a pessoa, eu falo, olha, mas eu estou tentando achar a minha ainda, quanto mais mentorado os outros, assim. O máximo que eu posso fazer é marcar um café com você, virtual, para a gente conversar, e assim, não vai ser uma mentoria, desculpa. Talvez eu esteja tão perdido ou mais do que você. E tá tudo bem, né? Vamos jantar? Muito obrigado. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Beijo, tchau.